E aí pessoal, questão do Enem, ano de 2017. Vamos lá, vamos ler o enunciado. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Então ele diz que corou, né? Corou as proteínas de membranas tanto do ser humano, de um ser humano, quanto do camundongo. Beleza. A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas estão primeiro. O que você tem que fazer nessa questão? Primeiro vamos analisar aqui o que ele está dizendo. Ele disse que da etapa 3 para a etapa 4 houve uma mudança. Então vamos analisar aqui que mudança foi essa. Veja, aqui eles fusionaram. Então de um lado ficou células de camundongo, as proteínas de camundongo, e do outro do ser humano. Da etapa 3 para a etapa 4, você percebe que houve movimentação das proteínas. Por quê? Antes, na etapa 3, você só tinha proteínas humanas de um lado e proteínas de camundongo do outro. E na etapa 4, depois da incubação a 37 graus, decorrido o tempo de 40 minutos, houve movimentação das proteínas. Então elas se deslocaram e mudaram de lugar. Então você já tem que ter em mente isso antes de ir para as alternativas. Alternativa A: movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Então assim, ele fala, ocorre porque as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Você tem que interpretar a questão assim. Então provavelmente aí a A é a verdadeira, mas vamos ler as outras para ter certeza que é a A. Vamos saber porque as outras estão erradas. B: permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. Não, elas não permanecem confinadas, porque da etapa 3 para a etapa 4 elas mudam o local onde elas estão. Então elas se movem, elas não permanecem confinadas. C: auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. Não, os fosfolipídios, eles se movem na membrana também. Eles também têm fluidez. Ok, mas não tem nada a ver com o fosfolipídio essa questão. Nem muito pouco que essas proteínas que auxiliam os fosfolipídios. Então, essa questão C está errada. D: são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. Não, nesse caso só foi para corar, né? Dar alguma cor e você conseguir visualizar essas proteínas. Mas não tem nada a ver com a movimentação. São bloqueadas pelos anticorpos. Não, porque se fossem bloqueadas elas não se moviam. Então assim, elas se movem pela bicamada, da etapa 3 para a etapa 4. Então, questão assim que eu considero uma questão fácil, né? Alternativa A correta, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Beleza, pessoal? Até a próxima, um abraço.